resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campus. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Os associados do Plano Boa Viagem têm muitas vantagens e concorre a prêmios. E segunda, dia 30 de junho, tem sorteio! É isso mesmo! Sorteio para os associados do Plano Boa Viagem. Sorteio de muitos prêmios no Plano Boa Viagem, na Rua Tenente Coronel Cardoso, 573, no centro, ao lado do Colégio Eucarístico. A escolha por uma empresa de vigilância é muito séria e depois de muita pesquisa optamos pela Limport. Agora nossos colaboradores e clientes se sentem mais seguros, sabe? Tivemos algumas experiências que deixaram a desejar. Depois que a Limport assumiu toda a parte de limpeza e apoio administrativo, nossa empresa está outra. Conseguimos focar somente no nosso trabalho. Sem dúvida, a expertise de mais de 20 anos e os profissionais treinados que nos oferecem foi o diferencial na nossa escolha. Acabou nossa dor de cabeça na empresa. Toda a equipe é muito qualificada e estamos muito satisfeitos com os serviços prestados. Limport, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Oito horas 11 minutos, já voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Você que está acompanhando este programa, daqui a pouco vai virar um podcast também em todas as plataformas tocadoras de podcast. Amanhã, logo mais tem reprise da Plena TV, amanhã vai estar no jornal Folha da Manhã, parte dessa entrevista hoje. E agora você pode dar o comando aí, Alexa, ouvir a Folha FM durante o dia aí, aonde você estiver, pode baixar o aplicativo nosso também, enfim, acompanhar aí toda a programação da Folha FM. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnóstico por Imagem. Estou olhando aqui para o lado aqui para ver se eu consigo saber como é que está o tempo aqui, porque o Instituto Nacional de Meteorologia anunciou tempo bom com sol, e é assim, justamente assim, né? Que está agora tempo bom, céu claro com sol. Esse sol parece muito aquela lâmpada de geladeira, né? Só clareia, não esquenta. Pelo menos agora de manhã. O nosso convidado hoje a temperatura é 19 graus agora. Nosso convidado hoje é o ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São João da Barra, vereador Elísio Rodrigues, conversando com a gente aqui nessa manhã de sexta-feira. Elísio, você já analisou a gestão aí da Carla Capucci, também da Soninha Pereira, à frente da Câmara Municipal, mas agora a gente separou para falar um pouco sobre as suas ações, e você trouxe já no bloco anterior algumas raspadas, assim, alguns toques de projetos que você tem em andamento lá na Câmara. Um deles é com relação à legalização do transporte alternativo, e aí, né, a Prefeitura entrar bancando tudo isso também, ajudando, enfim. E eu quero muito falar sobre isso. Também falou sobre o Fundo Soberano, a criação do Fundo Soberano. Então, vamos começar a falar desses projetos e dessas suas indicações. Podemos começar por esses dois, depois você vai lembrando de outros aí, por favor. O Fundo Soberano, né, é uma coisa que realmente eu acredito. Em 2017, eu fiz uma visita lá em Presidente Kennedy. Naquela época, tinha 1,4 bilhão em caixa em 2017.
E desde então, aí, mais convicto que nunca, né? E vivendo o momento, né, de São João da Barra, arrecadação bombando, né? 2012, 2013, 2011, e depois passando por aquele momento de 14, 15, 16, uma péssima arrecadação, onde caiu pela metade. O nosso município arrecadou 222 milhões, saiu de mais de 400 milhões para 222. Ele perdeu a metade da arrecadação. E mais do que nunca, quando a gente viu os servidores perder o cartão alimentação, que hoje é R$650, então você imagine que perda grande para o servidor municipal, esse cartão que ajuda na renda, na alimentação, a comida para a mesa, mas uma atitude forçada, né, que a ex-prefeita à época teve que fazer para poder equilibrar os gastos. Então, assim, hoje, quando eu vejo a retomada do programa Bolsa Universitária, principalmente no curso de medicina, que é um curso, né, que depende, né, de um investimento maior por parte do município para cada aluno, eu fico imaginando, o município vem bancando até hoje essa bolsa universitária, né, de vários alunos. Imagine se vem, hoje o nosso cenário, ele não está um cenário sólido. Cada hora é uma guerra, cada hora é uma pandemia, são situações que acontecem, né, que fogem do controle de qualquer gestor. E tudo isso é uma plataforma que pode parar de produzir. Nós vimos até uma plataforma que não traria impacto para a gente, mas como que já despertou os prefeitos a preocupação em relação à arrecadação. Então, pensando em tudo isso, nós entendemos que o município de São João da Barra, que arrecadou 222 milhões em 2016, e esse ano, né, acredito que vai passar de R$1 bilhão, né, de 2016 a 2025, eu imagino que é possível reservar parte desse recurso, que seja dos royalties ou da participação especial, e a gente não está falando de valores, está falando de começar algum tipo de economia. E qual é o objetivo? É garantir que os programas sociais não serão paralisados caso aconteça alguma coisa, que as bolsas universitárias não será paralisada, que o cartão cidadão, que leva alimento na mesa dos mais necessitados lá também, que hoje acredito que tem mais de 5 mil, 4 mil, não sei o número exato, mas que faz diferença na vida da população, na alimentação, na qualidade de vida. Então esse é o objetivo. Que ações importantes não possam ser paralisadas por intervenções externas que fogem do controle de qualquer gestor. E a gente imagina que não é o valor que vai definir, é começar. Uma vez que começou, qualquer recurso pode ser aportado e esse recurso não vai ficar paralisado, vai estar investido, né, rendendo uma correção, e para garantir aí que os próximos, né, anos sejam, a população possa entender, o nosso município está preparado, tem uma reserva para garantir, né, um apoio à população em qualquer situação que possa vir a acontecer. Esse é o nosso objetivo. Conversei com a prefeita Carla Capucci, ela gostou da ideia, pediu para me colocar esse projeto de lei na Câmara, e agora aguardando a gente bater mais um papo e ver como que isso vai avançar. E eu tenho certeza que isso não vai ser importante para mim, vai ser importante para a população, vai ser importante para a própria prefeita, né, onde vai iniciar essa reserva, né, garantindo que esse recurso dos royalties, que ele é finito, mas ele vai estar ali até para fazer um aporte, um investimento, para atrair mais investidores, né, gerar mais empregabilidade. Eu acho que esse, na verdade, é o objetivo dessa compensação dos royalties, né, garantir esse direito à população. Essa coisa de gestão pública, né, ela diretamente implica em trazer novas empresas, novos investidores, como você fala, por oferta de incentivos, mas, sobretudo, se você analisar bem também, você sabe disso, a própria gestão bem equalizada, bem feita, ela já é um atrativo automático para os olhos daqueles que estão buscando investimento nos municípios, nas cidades onde ele precisa estar. Se ele olha lá e fala, não, essa cidade aqui está enxutinha, tem um fundo soberano, tem boa gestão, automaticamente ele já vai.
Se tem mais incentivo, melhor ainda, aí é outra história. Então, assim, essa questão do fundo soberano é um atrativo, automaticamente já é na minha visão, já é um atrativo. Você já preparou o projeto? Já está na Câmara? Em que fase está a criação do Fundo Soberano de São João da Barra? Essa é uma matéria, né, não é de prerrogativa exclusiva dos vereadores, então a gente, com muito cuidado, fez isso como indicação legislativa. É um anteprojeto de lei, né, que a gente direciona ao Executivo, sugerindo que ele adeque às realidades através do seu jurídico, ele faça as adequações necessárias e reenvie para a Câmara, né, já como forma de projeto de lei definitivo, para ser aprovado e publicado por parte do Poder Executivo. Então, como não é de prerrogativa dos vereadores, né, eu preferi a gente avançar, já tinha feito o requerimento várias vezes, e agora como indicação legislativa. Legal. Então, dali passou pela Câmara, vai direto pro Executivo e você já alinhou lá em cima com o Executivo, né? Pelo que você já falou. Conversamos e a gente está fazendo isso, né, com o diálogo, então eu não teria como colocar um projeto de lei que talvez não estivesse de acordo para ser vetado alguns pontos, para ser de repente vetado o projeto todo inconstitucional. Então é melhor uma indicação legislativa de sugestão, onde ela tem uma equipe, né, preparada para poder adequar, né, a realidade do município. Aí define percentual, define tanto dos royalties quanto das PS, né, as participações especiais, muito bom. Ô Elísio, quem mandou mensagem aqui no privado aqui foi Zé Vito. Eu tinha acabado de falar dele aqui, né? Falei, pô, eu chamei Elísio, e já tem nosso contato aqui antigo, né? E Zé Vito é um cara que ajuda sempre a gente, parceiro, radialista, da melhor qualidade. E ele falou de você aqui no privado. Não sei nem se ele autorizou a falar, mas eu vou falar. Aqui, ó, Elísio levou bolo para você? Não trouxe bolo, não. Isso aqui tem a história do bolo, né? Tem. Você tá devendo o bolo, então, né? Lá da padaria da... Como é que é o nome da padaria lá, Zé Vitor? Rapaz, é sensacional aquele bolo, lá perto do cemitério. Sei. Padaria da Alice. Então você já sabe aonde comprar, né? Então, na verdade, ele está falando do bolo do aniversário da cidade, que foi um grande bolo lá. Não, esse é outro. Podia ter trazido também, mas esse eu sei que tem. Esse aqui é o bolo da padaria da Alice. Mas agora que você confidenciou em relação ao a sua preferência por esse bolo, a gente já sabemos, rapaz, né? Quem começou com isso foi Vladimir. Eu fui comentar isso aqui, que disse que ele comeu uma broa lá, sensacional. Rapaz, bicho, teve dia que nós recebemos aqui uma tonelada de bolo. O Hélio Abreu trouxe um de cada sabor e depois mandou mais outros que não tinha no dia. Tem um de milho lá que é top. Sensacional. Top. Duvido você mandar um para nós. Vai chegar, tem um amigo meu do Espírito Santo que ele fala assim: Nogueira sabe fazer isso assim na cozinha, né? Aí ele fala: duvido, Nogueira. Você fica provocando, mas vou te provar então. Bom, ele fala aqui, ó. Elísio, que me levou de volta para São João da Barra. E sou Zé Vitor falando de você. Tenho gratidão por ele. Grande presidente. Ousou em construir a Câmara, criou a escola legislativa, as emendas impositivas, auxílio e educação para os funcionários, inclusive para os cargos de comissão. O bicho é preparado. Quem falou isso de você foi o Zé Vitor. Se quiser comentar. Agradeço aí, Zé Vitor, pelo carinho de sempre, né? Sempre muito respeitador, sempre muito conselheiro, né? Sempre falando, né, com a gente, eu acho que é por aqui. As análises dele é importante, porque a gente vive na correria, não dá tempo muitas vezes, como o Vitinho faz as análises, o Zé Vitor acompanha essas pesquisas. Então é sempre muito importante. Hoje ele está lá no gabinete do Júlio Monteiro fazendo um excelente trabalho, levando as ideias de projeto de lei. A Escola Legislativa me ajudou muito lá nos cursos, né, que levamos lá para os vereadores, para os servidores da Câmara e também do município, né, de São João da Barra. Então sou muito grato também e graças a Deus continua com a gente lá na Câmara, lá, respeitando e ajudando a todos. Bom. Elísio, e você tem outros projetos também. Você falava sobre a questão, agora há pouco, do transporte alternativo. E adiantou bastante o assunto. Você já fez esse projeto? Passa pela Câmara também? Ou é outra indicação? Nós temos uma lei, uma lei no município, né, de 2015, né, na época do então ex-prefeito Neco, mas uma lei mais complexa, que estava muito longe da nossa realidade, né, dos veículos
das pessoas que fazem esse transporte, os veículos não atendiam a especificação, estava muito longe, muitas exigências. Então eu resumi esse projeto de lei, né, enquanto legislador também, mas estava no cargo de secretário de transporte, e em 2019 tem uma lei muito mais simplificada, que eu acredito que está muito mais dentro da nossa realidade. E aí vem a pandemia, todos os focos, né, como eu falei, isso acabou ficando para trás. Então hoje tem essa lei que está muito fácil da gente colocar em prática. Hoje, eu falo hoje, a partir do ano passado, o Fundesan, né, está em prática, que todo ano a gente aportava o recurso na lei orçamentária e depois o recurso era remanejado para outras áreas, não estava funcional. Hoje está funcional. Hoje tem lá o empréstimo para a população, até R$30 mil para placa solar, né, em outras situações. Tem projetos para empréstimo também para empresário, até R$200 mil, que está trabalhando a equipe da prefeita. Então, com isso, eu acho isso está muito mais perto. É a gente retomar agora essa discussão, achar os caminhos e conversar de novo, mais uma vez, com as pessoas que fazem esse transporte lá, as cooperativas, entender qual é a demanda, qual é o gargalo, o que eles almejam. E eu vejo hoje, já que o município paga hoje, acredito que mais de R$100 mil por ônibus locado lá em relação é tudo por conta da empresa, motorista, combustível, tudo. Acredito que pode-se criar-se um valor para as vans de aluguel, para garantir ali o sustento, né, das famílias que sobrevivem daquilo ali, garantir também uma manutenção, uma conservação de excelência nos veículos e garantir um possível financiamento por parte do Fundesan, né, para custear aí a troca dessa frota e colocar uma frota nova e alugar essa frota, assim como faz com os ônibus municipais, garantindo que o transporte vá lá no bairro, lá na Chatuba, lá no finalzinho, não sei se você conhece, Claudio, lá no finalzinho, sim, Nova São João da Barra, Água Santa, aí vem a SEAB, vem o Carrapicho, são várias localidades, não vou citar todas aqui, que precisariam desse transporte complementar, né, e é isso custeado para o município hoje pode bancar isso, diferente um pouco, acredito, de Campos, porque apesar do subsídio é uma cidade muito maior para se fazer essa logística. São João da Barra é muito pequeno, é grande em extensão territorial, mas é fácil de resolver essa questão. Então assim, isso é com diálogo. Como a prefeita tem o top 1 e top 2, acredito que esse possa ser um top, né, está mais abaixo, mas que seja prioridade. Complementando essa questão do transporte público municipal, nós hoje sofremos lá também com transporte intermunicipal, que a cada vez, né, depois da saída da Campus Tour, vem diminuindo a quantidade de ônibus. As empresas, já tive algumas reuniões junto ao Detro e com essas empresas, uma conversa através... esqueci agora do menino que estava no Detro, Genásio. Genásio abriu essa conversa com a gente, mas a gente entende o lado das empresas. Por quê? Porque não tem mais público hoje para ter essa rotatividade, porque o transporte também alternativo, ou pirata, vamos falar assim, acaba também tirando essa demanda. Então, desculpa, perdão te interromper. Tem um tal de blá blá blá, já ouviu falar? Já. Blá blá blá, já ouviu? Não. É um aplicativozinho, nada a ver blá 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 com transporte público, né? Entra aí, você vai... Hã? Tem transporte público para tudo que é lugar. Transporte público tem... BlaBlaCar, não? BlaBlaCar, BlaBlaCar, perdão, desculpa. Mas esse transporte que eu tô falando, ele tem linha, tem horário... Mas esse não é regularizado. Não é regularizado. Mas se também não tivesse esse transporte, a população estava dentro d'água. Porque também não o que você falou mais cedo, é o que salva a população. É o que salva a população. Então, assim... Pensando nisso, eu apresentei um projeto para a prefeita também, ela gostou da ideia. Ali em Barcelos, próximo à usina de asfalto, um terminal rodoviário com um portal de entrada da cidade, bonito ali, um terminal rodoviário onde possa fazer integração. O transporte público municipal de Campos vem até ali e o transporte público municipal de São João da Barra também vem até esse terminal rodoviário, fazendo a integração. O munícipe ele vai conseguir sair de São João da Barra, de Atafona, de Gruçaí, até Campos, usando apenas o transporte municipal, não dependendo 100% hoje do transporte intermunicipal, que é o gargalo aí, principalmente de São João da Barra, onde os 3, 4 vezes só por dia. E com esse terminal,
a gente resolveria várias questões. Dali poderia sair linhas para o Porto do Açu, para outros bairros ali, próximo ali. E a população, quem paga hoje, eu acredito que quase R$15 vindo de Atafona até Campos, vai vir de graça de Campos, de São João da Barra até Barcelos, e depois chegaria a Campos com a passagem social de Campos, que é um valor que eu não sei se é R$3,75, é um valor próximo a R$4, né? R$3,75. R$3,75. Então você deixaria de pagar R$15 de vinda e de ida, R$30 por dia para trabalhar em Campos. E você pagaria apenas R$3,75, 2 vezes no caso, ida e volta. Pegando só transporte municipal e faria o tão sonhado, né, que a nossa população sonha de Barcelos e toda São João da Barra, um portal de entrada da cidade, com uma central de monitoramento, né, trazendo segurança a quem chega no município, um ponto de apoio e informação ao turista que chega também a São João da Barra com informações de pontos culturais, pontos de alimentação, restaurantes, pousadas, Porto do Açu, entre outros. Então é um sonho, é um investimento e é a hora de fazer agora, porque daqui a pouco o trânsito só vai aumentando aqui na nossa cidade, a nossa 356 já está sobrecarregada e qualquer intervenção, né, que possa ser feita ali vai ficar mais difícil quanto mais o tempo passar. Então isso também levei essa proposta para a prefeita, ela também gostou da ideia, eu acho que é um avanço e é a hora de fazer agora. É agora porque ainda dá para se mexer, dá para se desviar, com a ponte também. Isso vai melhorar, desafogar um pouco a 356 também, com os acessos, né? Bom, essa ideia é sensacional, cara. Muito legal. Não tinha pensado assim nisso. Porque não tem hoje uma empresa que serve São João da Barra hoje. Intermunicipal? Intermunicipal é a empresa Brasil. Que faz? Isso. Mas tem as deficiências também, né? Que a gente entende. Ela precisa, para colocar as linhas todas, ela precisa de público, né? É um ônibus grande, climatizado, e aí sem passageiros também fica complicado. Então, assim, diminuíram muitos horários, né, pela falta de passageiros, que o passageiro acaba escoando, né, de outras formas para chegar no destino. Essas coisas. Isso. Então seria um terminal ali em Barcelos, feito pela Prefeitura de São João da Barra. Pela Prefeitura de São João da Barra. Ou se tiver uma parceria com o Campos também, não sei, mas poderia fazer. Isso está em projeto de lei ou está em... Não, isso está só em indicação legislativa e requerimentos. Não pode entrar nesse... É uma questão que... Como não tem como fazer um projeto de lei agora, uma coisa que ainda não tem projeto, que não tem valores, fica mais complicado. Não pode entrar naquela parte das emendas impositivas também, né? Isso. E o município ainda poderia também construir através da iniciativa privada, porque as empresas de ônibus também teriam interesse, né? Poderiam fazer a gestão ali de administração e ainda complementar esse projeto. Visualiza aqui, da usina de asfalto até um bairro de Barcelos, que é o Barretinho, que são um bairro, né, que fica entre Barcelos e Roça Velha ali, são 3 ruas muito populosas, poderia ter uma avenida também que são apenas 400 metros, dali até o terminal, futuro terminal. E isso traria a população nessa rotatória, tirar aquele entrocamento ali próximo à usina, que você fica ali, às vezes, 10 minutos para conseguir passar, sair com o carro, né, atravessar ali, sair de Barcelos para pegar a pista. Isso tiraria aquele entrocamento ali, tiraria um pouco daquele trânsito. E seria... E ali tem área que pode desapropriar. Quando entra ali, daqui para lá, entra à direita. Isso, é isso? Isso. 400 metros, né, pouca coisa... Já dobra, já sairia lá dentro, sai lá dentro de frente. Barcelos. E hoje Barcelos não conta com ônibus intermunicipal. Não tem. Não tem. O vermelhinho. Não, tem o municipal. Não, tem o municipal. Não tem o intermunicipal, desculpa. Porque toda a rota municipal de Campos, ele passa pela estrada ali, que é a famosa estrada dos Ubais, né? Que é onde tem a divisa do município e já sai, onde é o acesso a Barcelos e companhia. Então, assim, resolveria várias questões. E eu fico pensando no futuro, se essas áreas forem desapropriadas, compradas e construídas, né, empresas e outras questões, condomínios e outras questões, como que você vai fazer isso? A hora é agora, que está a área ociosa, aberta, livre para fazer qualquer tipo de intervenção.
Isso o quê? Você vai botar pressão para isso sair o mais rápido possível, né? A gente vai no diálogo, vamos conversando, e o principal aconteceu. A prefeita se interessou e falou que quer fazer. Então eu falo sempre, né, com o nosso grupo, a prefeita tem crédito com a gente hoje para a gente acreditar nessas mudanças. E só depende dela, né, para poder a gente avançar, e isso seria importante para a gente. Sou morador de distrito, de Barcelos, mas seria muito importante para ela, como uma prefeita, né, que vai terminar o seu mandato em 2028, né, que vai deixar obras de grandes intervenções que, né, que vai melhorar aí a mobilidade para toda a população. Bem interessante, bem interessante. Bom, Elis, tem algum outro destaque que você queira falar sobre suas indicações e projetos? Eu quero falar sobre os hospitais, sobre o hospital, quero falar sobre a questão da água também, enfim, se tiver algum outro projeto, fica à vontade, pode falar aí. Não, a questão da água, estamos aguardando, né? Isso estava na pasta do meio ambiente, né? Estava muito moroso, porque já chegaram a anunciar a audiência pública lá atrás, depois voltaram atrás, né, desmarcaram. Já tem um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, identificando os pontos e os distritos, incluindo com isso como que vai ficar a questão do Porto do Açu, fornecimento de água, o uso da água naquele local. E com isso, agora com a Secretaria de Serviços Públicos, acredito que agora vai avançar, né? E a gente está aguardando na Câmara essas discussões, que é audiências públicas com a população, debater, entender esse estudo, como foi feito, qual é a proposta da Secretaria em relação a essa possível privatização, né? Estamos aguardando. Isso é um projeto de concessão que é de competência da Câmara de Vereadores aprovar. Então a gente entende que nós temos que debater amplamente, né, porque isso tem consequências futuras, né, um contrato possivelmente de 30 anos, isso vai impactar na vida da população e tem que ser feito com muita responsabilidade, né, que nunca tenha um interesse por parte dos políticos, né, e de outros agentes, interesses pessoais, mas que seja o interesse da população, para as próximas gerações, para que a gente possa garantir aí uma água de qualidade, um serviço público, saneamento, que isso é saúde, né, que isso possa avançar. Isso é o que eu torço, né, que aconteça. Hoje a SEDAI, que abandonou o nosso município por muitos anos, né, em relação a investimento, hoje começou a refazer investimentos no nosso município, reformando uma caixa d'água, um castelo lá em Barcelos, que estava em condições muito precárias, hoje está reformando, vai ter muro, está fazendo obras em vários cantos do município. Isso é uma questão, né, que vai ter que ser levada em consideração, né, em relação a essas decisões. E estamos aí, aguardando quando chegar na Câmara Municipal, que é a nossa função, para a gente discutir isso com a população e entender o melhor caminho, tomar essa decisão juntos, né, para que a gente não possa depois ser cobrado, né, vocês aprovaram isso, está sendo péssimo para a gente precisa discutir isso. E o importante é que a prefeita também tem esse pensamento, como a ex-prefeita Carla Machado, né, de criar situações para que possa impactar o mínimo possível, né, na vida da população mais carente, mas que possa impactar de forma positiva e não de forma negativa, né, essa mudança radical. Hoje a população paga em média hoje R$60 de taxa mínima, quem usa até uma determinada quantidade de metros cúbicos. E acredito que se isso mudar para 2, 3 vezes esse valor, isso vai impactar na renda dessa pessoa. E aí tem que ser feito com responsabilidade. Esse é um grande problema, que às vezes a gente nem discute, nem fala, não, vamos melhorar a qualidade da água, vamos. Mas assim, se você fizer uma pesquisa hoje, todo mundo quer água e esgoto com qualidade. Mas quando vem a conta, bate uma rejeição enorme. E aí cai na conta do prefeito, cai na conta do vereador. Ah, mas no tempo da SEDAI eu pagava R$60. Aí a pessoa muitas vezes, em alguns casos, esquece que não tinha água e nem esgoto. Pagava pouco, mas também não tinha nada. Então é um jogo que tem que difícil explicar isso. Achar o meio termo, né, entender como fazer, porque isso não vai ser mudado daqui a 2, 3 anos. Se o contrato, né, eles terão que cumprir as metas, mas tem 30 anos, 35 anos para ficar à frente do município sem você poder, né, fazer qualquer tipo de intervenção.
Então é importante que seja avaliado. Tem várias formas de se fazer. Se o município tem recurso, ele pode custear parte dos investimentos para também se impactar de forma a baixar a conta das pessoas que mais precisam. E existem vários estudos, por isso tem que ser amplamente discutido. Uma coisa que nós já pedimos à prefeita é que esse assunto seja amplamente discutido na Câmara, para que a gente possa achar os caminhos, e não ser de uma forma, né, que a gente não tenha muita participação, já que é um projeto que tem, né, que ser aprovado pela Câmara, a responsabilidade também é nossa, que a gente possa discutir isso amplamente. É polêmico, não é brincadeira não. O hospital, top 1, top 2, como ela disse, tem vários comentários aqui, rapaz, para você, ó. Deixa eu falar aqui rapidinho antes de você falar do hospital aí. Então passa aqui o pessoal Vitor Batista, parabéns, Elísio, pela coragem de fazer uma obra tão bonita que foi a obra da Câmara, a sede da Câmara, né? Tá aqui, ó, Vitor Batista. Nelson Memeia tá falando aqui, ó, parabéns, Elísio, pela sua gestão, um ótimo vereador, bom dia. Bruno Telecom, parabéns ao governo de São João da Barra. Eval Arueira, bom dia, parabéns, Elísio, pelos projetos. Tem ninguém falando mal de você aqui, cara, só a construção do sonhado hospital. Aí, vamos falar sobre isso. Tem alguém, vereador, tá falando mal? Esse vereador, depois que ganhou a eleição, nem telefone atende. No Instagram. Ué, tá aqui, tem que ler. Quem colocou isso aí que eu não vi aqui? Tiago Rodrigues Capim. Falando aqui que você não atende nem telefone depois de ganhar a eleição. O Thiago me procurou, teve lá em casa, ele sabe onde eu moro, teve lá no meu escritório lá um dia, atendi. Né, ele tem uma demanda aí de bolsa universitária, né, de medicina. E eu não vi que ele me ligou mais em outros dias, mas quando ele foi lá em casa 2 vezes, atendi ele, expliquei a situação da Bolsa de Medicina no município, que é uma coisa restrita, que nós vereadores não podemos de alguma forma interferir nisso, é uma coisa que está sendo olhado, né, com lupa pelo Ministério Público, né, lá no município, tendo em vista que vários campistas têm tentado essa bolsa lá no município. Então nós vereadores preferimos e não podemos de forma nenhuma intervir nisso em relação à Bolsa Universitária, uma vez que, né, tem investigação, uma vez que tem algumas questões, e é um tema muito polêmico, né, essa questão da Bolsa de Medicina. Mas peço desculpa, estou à disposição, pode mandar uma mensagem que eu vou responder, mas quando foi lá em casa eu atendi muito bem, recebi lá na minha residência. Show, tá bom, tá respondido então. Porque não fica pensando que eu só tô lendo Não, eu sou muito aberto a essas questões. Realmente, telefone é uma coisa difícil de você atender a todos. A gente recebe ligação e mensagem, mas não são poucas, não, são muitas. E eu também, além de ser vereador, eu sou um cara que tem minhas atividades, eu tenho outras atividades. Tem sua empresa também. Ontem foi um dia, por exemplo, ontem foi um dia muito corrido. Em relação a isso, eu não consegui quase atender telefone ontem. Foi um dia de dinâmica aí, de manutenção em algumas questões. Eu também trabalho ainda, né, hoje não com motos, mas faço alguma manutenção, a parte eletrônica, alguma coisa de mecânica em veículos. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto. A unha não deixa mentir, né? Eu pego na batalha, no pesado também. Mecânica de carro, é mesmo? Isso, faço algumas intervenções, mas na parte eletrônica, elétrica ali. Nesses modernos aí agora também? Estou procurando me aperfeiçoar, porque... Eu conheço a parte eletrônica de Fusca. Aí quase não tem, né? Hoje o negócio está bem complicado hoje, tem que se atualizar, hoje é Rede Lean, Rede CAN, ainda não conheço essa parte, que é isso. Mas eu tenho que fazer as capacitações para isso. Legal, cara. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me leva para um outro caminho, tira um pouco... Não tenha dúvida, legal. Isso é muito bom, mas hoje, Rede Lean, Rede CAN, o que é isso? São redes de comunicações de alta e baixa velocidade. Alta, baixa e média velocidade. Hoje, uma coisa que se fazia com 20 fios, um fio hoje leva as mensagens, troca entre os modos a comunicação, né? Isso é muito importante. Tenho procurado entender melhor cada vez mais. Eu sou eletricista, né, formado, manutenção desde 92, e estou tentando... Sim. Elétrica é a base nessa base. Toda eletrônica, verdade, né? Para quem não sabe, eu sou apaixonado em eletricidade por causa do rádio, né? Então eu gosto muito, estudo muito sobre eletricidade para poder entender as funções aqui de
de cada peça dessa aqui. Então, não é... Né, assim é o microfone. O microfone, o fio dele não conduz eletricidade, conduz sinal. É completamente diferente. Exatamente. Ele pega a vibração da voz e transforma em eletricidade. Olha que coisa fantástica. Impressionante, né, cara? Muito, muito fabuloso. Depois que você entende, fica até mais fácil, mas até entender é mais complicado. Eles vão voltar aqui para o hospital agora e fechar, pelo menos esse... eu quero falar do avanço do mar também, para a gente falar de política. Que é outra coisa que eu não consigo entender, mas deixa eu falar do hospital primeiro. Promessa de campanha, como que vocês, como vereadores, estão acompanhando esse processo, né, da prefeitura, da prefeita Carla Capote, no que diz respeito a essa obra que parece ser sempre uma necessidade de primeira ordem, né? O tal do top 1, que é o hospital, o top 2, que é a água. E essa semana, Carla Machado foi a Farol de Santo Tomé, tá essa coisa de saúde em evidência aqui em Campos, por conta das reclamações de Vladimir, que o Estado não está repassando a parte dele, e Bacelar, como governador interino, esteve lá para inaugurar o bombeiro, a sede do bombeiro de Farol de Santo Tomé, assim, e Carla aproveitou para sentar o bambu também, que ela não brinca, né? Aquilo com o microfone na mão não é brincadeira. E ela falou que o atendimento do posto lá de Farol era muito ruim e tal. Então, Vladimir foi ao posto, reuniu lá o pessoal todo do posto e falou que atende muita gente de São João da Barra, Campo da Areia. Você viu aquele vídeo? Para quem não viu, só para ver o recibo, e falou: Carla Machado, a senhora foi prefeita aí tantas vezes, não fez sequer um hospital. Quer dizer, hoje está nesse nível, isso já é eleição de 2026. Mas vamos levar para o assunto importante, que é o hospital de fato de São João da Barra, como disse promessa da Carla. Em que pé está esses estudos aí para esse projeto? Então, a prefeita já conseguiu uma área, né, ali dentro do município, né, na saída da cidade ali, já tem a área. Perto entre o IFE e a Câmara Municipal, vamos falar, né, naquela área ali. Tá. É uma área com possível expansão, né? Uma área que ainda permite a construção de um hospital de grande porte. E nesse momento, até onde nós sabemos, né, tem os recursos da emenda positiva do ano passado, esse ano, né, terá mais recursos para o hospital. E está nessa parte, né, de estudar como fazer. Vamos construir um mega hospital, vamos construir um hospital menor com possibilidade de ampliação, né, pensando também, né, nesses subsídios que, quando você coloca um hospital, tem a parte do SUS, tem a parte do Estado, né, como que o município vai fazer esse hospital para ele ter que colocar mais ou menos investimento, que eu falo em relação não só à construção, que é muito fácil, mas o estudo hoje está como fazer também em relação na operação do hospital, no custeio do hospital, que ele é contínuo. O município hoje já tem esse investimento na parte, né, da saúde em relação ao convênio com a Santa Casa, ao centro de emergência, em relação aos exames também, isso melhorou muito, né, com a chegada do consórcio. Tem um consórcio, tem um Conspinó, que tem uma grande parceria com o município, onde várias clínicas são conveniadas ali, né, em relação a alguns exames, a alguns procedimentos, mas está nessa parte. Eu acredito que na próxima reunião que nós tivermos, a prefeita deve atualizar como que está essa questão real hoje em relação ao hospital. A única informação que nós tivemos foi no início do ano, né, e no final do ano também, quando nós nos reunimos, e deve em breve passar a real situação hoje como que está. Mas ela precisa começar logo esse hospital, porque a emenda positiva ela tem um prazo, ela tem 1 ano para poder ser aportada, ou depois teria que ser remanejada para outra área. Então, assim, está aguardando, ela tem um prazo, ela tem que ser licitado alguma coisa até o final desse ano. Tem alguma previsão para chegar a falar em data já para começar o hospital? Já comprou o terreno, você sabe sobre isso? Já tem uma parceria em relação ao terreno. Eu só não sei o método que foi adquirido, se foi uma doação ou
se vai ser uma aquisição, mas já se tem a área. E acredito que na próxima reunião, que agora depois das festas, ficou de sentar com a gente para bater um papo, vai atualizar nós vereadores em que pé que está. Porque o dinheiro colocado em dezembro do ano passado através das emendas, ele tem que ser licitado até o final desse ano, até dezembro. Caso não seja cumprido esse prazo, é preciso voltar com a Câmara e redirecionar esse recurso para outro local. Então, eu acredito que até o final do ano tenha ação efetiva em relação ao hospital. Tá, tem até dezembro para usar. E esse ano, as emendas desse ano já aconteceram? É dezembro, na lei orçamentária. Não. O do ano passado tem até dezembro desse ano. Desse ano vai até dezembro para 2027. Isso. 2026. Isso aí. Perfeito, porque você consegue fazer essas emendas e sabe o valor que já tem de emenda? Que foi 1%, né, daquele total? Eu acredito, nem todos direcionaram o valor total, mas acredito que foram mais de 5 milhões em dezembro. Já aportados exclusivamente para o hospital. Ah, legal. Que seja para o projeto, seja para a obra, seja nessa parte do hospital. Para o terreno? Isso. Sim. E agora, esse ano, acredito que com 3 vereadores, eu imagino que vão ser mais de 10 milhões, que todos estão assim, comprometidos de alocar esse recurso para o hospital. Bom. Isso é bom. Dizem os especialistas, falam, né, que o difícil não é construir, o difícil é equipar os hospitais. Isso, o comentário dos médicos, gestores públicos que têm especialização em saúde, eles falam, e a obra de fato é caro, mas os equipamentos são extremamente caros. Eu acredito que esse ainda não é a dificuldade. Eu acredito que o município ele está preocupado, montou o hospital, o tamanho que vai ser, equipar o hospital, mas o estudo depois, quanto vai custar mensal esse hospital. Ainda tem isso. Porque ele vai ter o custeio. Então, quanto tem do governo do estado, quanto tem do SUS e quanto o município tem que investir em relação a isso. Isso é uma preocupação a longo prazo, porque o hospital, construção e equipar é a curto prazo. Você investiu, está pronto, acabou. E aí a manutenção e o custeio, isso é uma coisa que vai impactar e tem que ser bem realmente estudado para depois o município ter um hospital e não poder usar na sua totalidade por questões orçamentárias. Bem lembrado. Isso aí o Campos hoje vive um dilema com isso também. Sempre viveu, né? Sim. Teve cobrança aqui agora recente dos repasses aos hospitais contratualizados e aí, enfim, levantou-se esse debate novamente, mas está em dia, segundo a prefeitura, o que tem é um débito para trás. Aí quanto que é esse débito? Se é 100 milhões, se é 40 milhões, aí, enfim, está na justiça. Ô Elísio, agora tem uma coisa que eu não entendo em São João da Barra, vereador. Assim, claro, sou leigo, mas eu vejo os exemplos pelo Brasil, pelo mundo inteiro, e aqui bem perto da gente tem um exemplo, assim, geograficamente parecido. Talvez eu possa falar geograficamente, se eu estiver errado, os técnicos aí depois vão me corrigir. Mas Marataízes, que tem o rio Itapemirim, que desemboca no mar, com todas as suas características, assim, olhando sem aprofundar muito, parecido com São João da Barra, que tem o Rio Paraíba, que desembocava no mar, que agora não desemboca mais, vai lá para Gargaú. Enfim, e o avanço do mar em Atafona segue sem nenhuma intervenção nossa. Enquanto que outros municípios, como Marataízes, que eu citei, Piúma, Iriri, Anchieta, aquela região toda ali, já está passando por reforma até daquilo que foi feito agora recentemente. Ou seja, quando eu falo recentemente, coisa de 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas já foi feito. O São João da Barra está desde 1950 avançando mais e a gente não consegue botar nenhum saquinho de areia lá. E agora a coisa vai apertando cada vez mais, o mar segue avançando, já são mais de 500 casas atingidas ali. Você sabe melhor do que eu, muito melhor do que eu. Tem alguma novidade sobre essa contenção do avanço do mar? O Caio Viana fez um projeto agora para designar uma verba justamente para isso. Você está acompanhando? Então, em relação a isso, não só a Atafona, né? Mas o Açu também está sofrendo, né, com essa erosão. Eu vi alguns vídeos lá do Açu.
Há quem me mandou também, então, o menino lá, o Célio lá do Açu, me mandou o estudo lá atrás, na época da concessão da licença para a construção do quebra-mar lá do dique, lá no Porto, que isso iria acontecer no Açu e que teria que ter um acompanhamento mensal, anual, em relação a isso, e para que as ações fossem feitas em relação a mitigar esse avanço ali, né? E sabia que isso ia acontecer. De um lado, a areia iria ser acumulada, e do outro lado viria a erosão, e teria que ter mecanismos para puxar a areia de um lado e colocar no outro para equilibrar, né, essa erosão. E a última notícia que nós temos, o município, né, fez uma licitação para contratar uma empresa para fazer o estudo de viabilidade, para poder estudar, para preparar um edital, né, com todas as questões técnicas, para se contratar uma empresa, né, para poder fazer o projeto. E só a partir do projeto teria alguma ação, né, de forma energética, de forma de obras, de construção, né, de algumas coisas. Essa licitação ela foi embargada, né, por alguma outra empresa interessada, com argumento que precisaria de um número muito maior de engenheiros e que estavam no edital, mas na prática não poderia, né, eles alegaram isso como uma coisa que fosse inconstitucional. A prefeitura estava respondendo, estava nessa parte administrativa, respondendo e ver se tocaria ou se aceitaria os questionamentos. O município, através da prefeita com sua equipe, reuniu com o pessoal do SOS Satafona, que é um grupo, né, empenhado, até concedemos agora ali, minha autoria, Utilidade Pública, é a instituição que vem brigando por Atafona, pela preservação, pela obra de contenção do mar. A prefeitura passou toda a explicação de como estava acontecendo. Eu acredito que a gente está próximo disso, mas é uma coisa que vem se arrastando há muitos anos, mas eu estou vendo, de fato, agora, movimentações para acontecer. Se vai levar mais 1 ano, 2 ou 3 ou 4, eu ainda não sei te informar, mas eu tenho visto movimentações para que isso possa resolver. E já tem, assim, né, contra-fatos no argumento, né? Teve um proprietário, que eu não sei quem foi, que colocou umas pedras na frente da sua residência. E essa residência foi a única que ficou. O mar começou entrando pela lateral, mas pela frente, onde estavam as pedras, a casa dele ficou preservada. Então, são exemplos a serem, né, usados, a serem seguidos, né, e sabemos que qualquer tipo de intervenção, é um ditado que eu falo, precisa começar. Talvez, se não der para fazer uma obra, né, na sua totalidade, por falta de estudo ou por falta de recurso, mas que se comece alguma ação e a população vai ter o coração mais tranquilizado, porque alguma ação começou. É assim, isso que eu torço, entendo. A gente sempre, eu enquanto presidente, sempre tive diálogo aberto, né, com os moradores para falar sobre isso. Brasília, toda a ida, esse é um assunto top 1, né, em relação a apoio do Ministério da Defesa Civil, decretar calamidade, buscar recurso, parceria em relação a isso. É uma coisa que precisa avançar. A população não está mais querendo ouvir histórias em relação a isso, desculpas. Eles querem uma atividade de fato iniciada ali para amenizar essa questão ali que impactou muitas famílias. São dezenas de famílias que tiveram que sair das suas casas no Pontal, famílias que tinham seu umbigo ali, que viveram a vida toda naquele local, hoje estão morando em casas alugadas, né, numa ajuda de custo, um aluguel social que o município dá de 1 salário mínimo para essas famílias viverem em outros locais, mas tiveram que se afastar dos seus locais, do seu local de trabalho, da sua convivência, dos seus familiares. Isso trouxe um transtorno também muito grande. E o que eles precisam é que alguma coisa comece, entende que isso é a natureza, mas que o município tenha alguma ação para que de fato possa buscar recursos e iniciar essa obra. Eu também venho falando, né, desde também do início do meu mandato, que um assunto importante que tem que acontecer é a criação de um plano municipal de habitação no nosso município,
né, porque essas famílias estão no aluguel social, assim como outras estão no aluguel social há mais de 10 anos, e precisa sim discutir, de certa forma, como será o futuro dessas famílias. Se vai reformar a casa, se vai fazer casa popular, se vai construir no terreno da família, qual é a ação que vai e precisa ter uma equipe preparada para discutir isso. Porque está no aluguel social, ninguém sabe quando vai ser construída as casas, de que maneira eles vão sair dessa situação. Então é preciso ter uma ação, até sugerir naquele momento que tirasse essa pasta da habitação, da assistência social e fizesse uma pasta específica para tratar, né, tendo em vista que governos federal, estadual sempre também criam programas de habitação e o município precisa estar com essa demanda atualizada, preparada para receber esse aporte, né, e esse incentivo, mas tem que estar preparada, né, de forma a saber quantos são, quem precisa, quem não precisa, de que forma resolver determinadas situações e tirar esse pessoal do aluguel social que tem mais de 10 anos, 15 anos no aluguel social, às vezes apenas por uma reforma de casa. Então, o plano municipal de habitação, no meu entender, é prioridade do município hoje para poder, né, dar rumo aí a essas questões. Muito bom, Elis. Boas ideias apresentadas por você aqui hoje. Gostei muito. Rapaz, são 9 horas, avançamos tanto, mas eu quero trazer suas impressões sobre esse movimento político aí, cara. Rapaz, e São João da Barra tem um filho, secretário estadual de habitação, que é o Bruno Dauad. Então, tem que alinhar essa conversa aí, quem sabe. Bom, vamos lá. Deixa eu falar de política aqui. Cenário federal. Você tem aí a disputa agora, daqui a 1 ano e 3 meses, sobre a sucessão de Lula. Disputa aí para presidente da República. E o Aloysio trouxe aqui na última... foi no dia 18, anteontem, né? Que eu estou pensando que hoje é segunda. As 3 vezes você não pensa que hoje é segunda, não, depois de feriado ontem? Ontem eu pensei que era sábado. É verdade. Cabeça do negócio confuso, né? Então ele trouxe aqui no blog Opiniões, dia 18, pesquisas de junho, Lula desaprovado e dificuldades à reeleição. As duas novas pesquisas, IPSOS, desaprova o governo 55%, aprova 39%, não sabe, não respondeu 6%. A MDA pesquisa, desaprova 52,9%, aprova 40,7%. Há uma variação de um instituto para o outro, às vezes é a metodologia, a própria percentualidade também de para mais ou para menos, muda de cada instituto. Então não é um comparativo de uma linha de tempo, é só os dados que ele trouxe aqui. E não sabe ou não respondeu 6,4%. Aí vem a questão de intenção de votos, e eu vou lá para o segundo turno, que a Datafolha fez, né, com margem de erro, tudo estipulado aqui, 2 pontos para mais ou para menos, e traz aqui, numa disputa eventual, quadro aí, sugerido aqui pelo Datafolha, Lula e Tarcísio de Freitas. Segundo turno, 43 Lula, 42 Tarcísio, ou seja, para margem de erro pode dar um ou pode dar outro. Não responderam, em branco, nulo e nenhum, 13%. Lula e Michele Bolsonaro, 46% Lula, Michele 42%, não respondeu, ou em branco e nulo, 11%. E num outro cenário, pela MDA, essa segunda também que eu falei da Michele aqui, é o Datafolha. Pela MDA, Lula e Tarcísio de Freitas, Lula 41,1%, Tarcísio 40,4%, com branco nulo 13%, indeciso 5,2%. Então você vê aqui que há uma mudança, né, de pesquisa, metodologia de pesquisa, mas os números estão bem parecidos entre os institutos. Como que você analisa essa situação de Lula e sua possível candidatura à reeleição? Quem você consegue ver nesse cenário como nomes bons, fortes aí à disputa? O governo Lula, eu acho que
o objetivo do retorno dele para ser presidente mais uma vez, o objetivo não foi a população, não foi o povo brasileiro, né? Eu acho que o objetivo foi um sentimento de vingança, um sentimento, né, de punir e se vingar, né, de quem ele acha que pode ser culpado, né, por outras situações, por ter apontado, né, os esquemas, tudo que aconteceu, né, que toda a população já sabe. Né, são situações reais, não são situações de suposições, não são fictícias. Então ele veio para se vingar. Então, com isso, eu acho que o foco dele não é o Brasil, não é a população. O foco, ele está usando os mecanismos judiciários, né, e as forças nacionais, né, com o único objetivo da vingança, de punir e tirar do caminho quem possa ser aí um concorrente, né, quem ele que quer se vingar, e com isso a população ficou lá no segundo e no terceiro plano. Essa é a minha análise, e isso é o resultado, por isso, dessa avaliação, né, que não é boa. Essa avaliação é um governo que perdeu o foco, no meu entender, né? Se já fez coisas boas para a população em um passado, eu acho que nesse mandato não mostrou, pelo contrário, mostrou para que veio, mas com um foco diferente. Essa é a minha opinião particular, pessoal, né, devido a algumas falas, devido a algumas análises, né, quando ele fala lá atrás que eu não seria candidato, mas vim para me vingar dessa gente, isso aí deixou bem claro que o foco não é o povo brasileiro, né, e a gente tem acompanhado aí a insegurança dos investidores, né, a insegurança da população, a população hoje tem medo de fazer um investimento, fica, eu não sei como é que vai ficar isso, não sei como é que isso vai acontecer, a gente acaba ouvindo isso o tempo todo, né? E eu vejo que a eleição presidencial ainda é muito cedo ainda para falar, começam-se agora as narrativas, né, as pesquisas, as suposições, mas eu vejo a reeleição do presidente Lula, né, com uma dificuldade muito grande, né, de conseguir, de alguma forma, convencer a população que um segundo mandato pode ser melhor do que está sendo esse mandato. Eu acho que vai faltar argumentos para convencer toda a população que ele precisa de mais um mandato para fazer, né, para mudar essa realidade, mudar essa insegurança, mudar essa questão do desemprego, né, no nosso Brasil. E eu acredito que vai ser uma eleição de um nível muito complicado, né? Vai ser uma eleição onde a Justiça, o STF, vai usar os seus meios, né, para poder interferir, né, de alguma forma em relação aos desafetos, em relação aos adversários. É a minha também análise pessoal. E vejo a direita, né, independente da direita e esquerda, eu vejo que isso é uma coisa também que prejudica muito o Brasil. Direita, esquerda, essa polarização, essa guerra. Eu acho que talvez essa eleição vai ter um caminho mais no centro-direita ali, vai ter essa união para dar essa quebrada em relação à direita e esquerda, e, se Deus quiser, que a gente possa ter, né, independente do vencedor, dias melhores, né, porque o Brasil, ele precisa passar confiança para os investidores, ele precisa passar segurança também para a população, e é isso que eu espero. Mas eu vejo o presidente Lula com dificuldade, né, de uma reeleição e convencimento, convencer o eleitor. Eu preciso de você para mais um mandato. Para quê? Né, de que maneira? Não tá brincadeira não. Hoje, a eleição hoje está complicada para ele. Deixa eu ir para governador, porque nosso tempo extrapolou e eu acabei, né? Mas foi importante essa fala sua hoje sobre São João da Barra, os pontos que você trouxe. A última pesquisa que a gente tem para governador do estado do Rio apresenta aqui o seguinte quadro: foi do Instituto Paraná, feita entre os dias 19 e 23 de maio, né? Vai fazer um mês agora. E mesmo estando longe da eleição, política é dinâmica, né? Você sabe bem melhor do que eu. Os nomes que aparecem são Eduardo Paes, Rodrigo Bacelar, Tarcísio Mota e Ítalo Marcilli. A Luiz fala sempre que Ítalo Marcilli é um projeto de Pablo Marçal carioca. Não conheço o Ítalo Marcilli. O Tarcísio Mota a gente já conhece, sabe
da trajetória política dele. E o Eduardo aparece aqui com 57% de intenção de votos nessa pesquisa. Tarcísio Mota aparece com... em segundo aparece já o Rodrigo Bacelar com 10,4%. Em terceiro, o Tarcísio Mota com 8,3%. E depois o Ítalo Marcílio com 1%. Como é que você está vendo toda essa movimentação desse tabuleiro político do estado do Rio? O Rodrigo, né, assumindo aí o governo interinamente agora, mas deve assumir a partir, como ele disse, eu acho que fevereiro do ano que vem, enfim, na vinda dele ao Farol, ele já deu ali meio que um spoiler sobre essa data, porque está em dúvida se há um ano antes da eleição, porque concorrer no cargo é uma coisa, concorrer a uma eleição fora do cargo é outra. Você sabe dessa história também melhor do que a gente. Como que você está vendo isso? A possibilidade de entrar uma outra figura que está inelegível hoje, que é o Washington Reis, e que tenta levar Vladimir na dele, né? E o Washington Reis vem da Baixada, que é onde tem uma concentração de voto espetacular. Só Duque de Caxias tem quase 700 mil eleitores, o dobro de eleitores de Campos, só Duque de Caxias. Então você imagina aquela Baixada toda, metrópole ali, o Grande Rio. Como que você vê esse cenário hoje? O Rodrigo já vem demonstrando, né, há bastante tempo, né, o interesse de concorrer ao governo do Estado. Em relação ao seu percentual hoje na pesquisa, a gente também não vejo isso de forma estranha, não. Eu acho que está dentro da realidade. Como lá atrás, o Pezão, né, lá embaixo, né, quando a máquina começou a trabalhar, o Pezão foi lá e ganhou a eleição, tinha uma rejeição, estava lá embaixo e ganhou a eleição na máquina. Na mesma situação que foi agora, né, também assumiu também. O Eduardo Paes, todo mundo já sabe que é um cara popular, é um cara carioca, é um cara que, né, se convive muito bem no meio, né, do povo ali, né, já como prefeito do Rio, já há vários mandatos, né, eleito, reeleito, depois voltou. É um cara, né, que tem uma grande aceitação lá. Em relação ao Washington Reis com o Vladimir, não acredito, aí sou eu pessoal, na minha análise, que Vladimir vai entrar numa questão dessa, de entrar para governador, para vice, qualquer outra situação, né? É um cara que está saindo agora, né? Está numa reeleição, é um político que sabe que precisa de mandato, né? Que não é legal ficar sem mandato depois de sair de uma prefeitura, né, com tamanha importância como Campos. Talvez ele vá buscar um outro caminho lá federal, que já conhece os caminhos, já esteve, né? Isso aí é minha análise pessoal. Não acredito que ele vai embarcar nessa questão, né, de assumir, né, de uma candidatura na majoritária. No meu entender, não acredito. O Washington Reis, né, aí sou eu pessoal, pelo que eu tenho ouvido, acredito também que eles vão acabar de alguma forma se entendendo ali, né, e fazendo uma composição até com o Rodrigo. É o que eu acho, que eu tenho visto aí nas movimentações. Agora é o momento de todo mundo colocar seu nome, né? Ver a viabilidade, fazer as composições. Isso é natural nesse momento que antecede, né, um ano antes da eleição, mais um pouco de um ano. Então, assim, mas eu vejo, né, uma campanha de Rodrigo, né, quando as coisas começarem realmente ele tiver esse poder de estar como governador e vir para o interior do estado, e também ações no Grande Rio, também Baixada, a máquina é muito forte. A gente já tem noção de algumas coisas que virá para São João da Barra, para Campos e outras cidades, coisas importantes do governo do estado, e sabemos que São João da Barra é um município, graças a Deus, precisa de apoio, mas é um município que tem uma condição, né, de arrecadação bem melhor, mas entendemos também que vários municípios aí estão contando com esse apoio do governo do estado para resolver várias questões, porque o dinheiro, o cobertor é curto, né? Então não dá para fazer os determinados investimentos, e eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Eu torço, né, que
que saia mais um governador da nossa terra, aqui, Campos, São João da Barra, muito próximo, né? O interior, eu vejo que vai ganhar, eu torço por isso, né? Vou estar trabalhando para isso, né? Vai ser não só a torcida, mas dentro do meu território, onde eu posso ajudar, eu vou estar, né, colaborando e vamos em frente. E agora vejo esse percentual de Eduardo Paes, isso, com o decorrer do tempo, isso vai acabar diminuindo e se pulverizando em outros candidatos, e acredito que o jogo vai ficar mais equilibrado lá na frente, podendo a gente fazer uma análise melhor, né? Melhor em relação a isso. Não tenha dúvida. Na medida que vai se movimentando aí as peças, fica mais fácil. Agora, é um exercício, né, que a gente vai fazendo aqui, através do programa, através do jornal, através do Aloysio Abreu Barbosa, que é um entendedor desses números aí, né, fabulosamente bem. E o melhor que passa bem, né, isso pra gente. O Elísio, cara, tem outra eleição que essa é mais fria, o pessoal se interessa pouco. Se fizer uma pesquisa hoje, você é capaz de nem lembrar em quem votou para senador na última. E teve voto para senador, já ouvi isso. Claro que teve, você votou para senador. Esse ano são duas vagas. Há quem diga que o Flávio é dono de uma, Flávio Bolsonaro. Uhum. Ele é senador e há a intenção de permanecer assim. Tem Benedita da Silva, que aparece bem também em algumas pesquisas, tem o Cláudio Castro e tem a Clarissa. Você concorda que ele é dono de uma vaga? Isso figurativamente. E quem seria então o segundo? Ou não? Quem serão os dois? Dá para projetar aí? Só porque todos hoje são só pré-candidatos, né? Eu acho que o Flávio, né, realmente tem uma grande chance de permanecer, né, ser reeleito para mais um mandato lá no Senado. E eu, se for candidato ao Senado, vou caminhar com o governador, né? Eu vejo um cara simples, um cara temente a Deus, um cara, né, que tem boas ideias. O cenário político é um cenário conturbado, né? Estar governador do estado do Rio de Janeiro é uma situação complicada, né? Ver o passado aí de vários governadores que já passaram lá, né? Mas vejo um cara do bem, sinto isso, né? Percebo isso, um cara do bem, um cara família, um cara que tem carinho com o interior, e eu vejo muito isso. Nós daqui do interior, São João da Barra, Campos, Noroeste, outras regiões, tem essa percepção, tem conversado às vezes quando converso com outros prefeitos de outras localidades, é a mesma percepção, o olhar é diferenciado. Então eu acho que a gente tem que puxar aqui, né, para o nosso estado do Rio, mas olhar também para a nossa região, que precisa de um carinho, precisa, né, desse apoio maior. Então, assim, eu acho que o Flávio tem sim uma vaga lá, bem provável, e o governador também tem grande chance também de ocupar essa segunda vaga aí. Perfeito. Aqui, deputado estadual e deputado federal, você vem candidato? Não, senhor. Não, senhor, não. Por enquanto não, mas não tem nenhuma pretensão, não tem. Hoje não. Esse cenário hoje de deputado estadual na região apresenta Thiago Rangel, Carla Machado, Bruno Dauer e Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Assembleia, governador em exercício. Esse pessoal volta, na sua opinião, consegue reeleição? Surgem novos nomes? Quais nomes seriam esses aí? Olha, o Rodrigo, né, está nesse caminho em relação a ser candidato ao governo do estado. Acredito que não será candidato à reeleição, né, deputado. A Carla Machado é candidata hoje, né, pelo que eu sei, à reeleição. O Bruno Dauer também, à reeleição. Vejo o Bruno fazendo um trabalho fora, tem acompanhado assim, fora da região aqui, né? Também na região, né, a gente não vê esse desempenho em relação a essas questões da habitação, entre outras questões, mas já ouvi falar também que tem algumas coisas para acontecer em relação a isso, vamos aguardar. Carla Machado também, né, tem feito um trabalho, pegou um nicho ali também, né, da Frente Parlamentar de Apoio e Defesa da Pessoa com Deficiência, ao qual eu sou coordenador também na Câmara Municipal dessa frente, e é uma política que conhece os bastidores
né? Essa influência política é importante para o nosso município. Muitas ações que muitas vezes a população nem acaba enxergando, né? Mas é fruto de articulação, né? do poder da caneta do mandato lá de deputado, na articulação com um deputado influente em relação ao governador, em relação às secretarias, em relação ao apoio para o nosso município, né? E eu vejo sim a possibilidade, né, deles retornarem, tanto a Carla como o Bruno, de retornar, cada um a política. Às vezes alguém fala assim, mas o cara em Campos não terá mais o apoio de Vladimir, ou não terá da forma que foi dada, mas o político sempre busca outras maneiras, né, de avançar. Eu ouço muito, Carla Machado não vai ter a mesma votação em Campos, mas se não tiver, talvez abre outras frentes em outros municípios, né? Quando eu vim também agora, que eu recuei do projeto que estava de majoritária e voltei 6 meses antes da eleição para ser candidato a vereador, a Elísio agora não ganha eleição. Elísio perdeu todo mundo foi apoiar outros, tem vários candidatos do grupo dele que será candidato contra ele, a gente está aqui para mais um mandato, né? Graças a Deus, a população confiou mais um mandato. Então assim, o político ele se reinventa, ele, né, apertou aqui, ele busca um outro caminho, ele vai. Então acredito sim na chance. Depende muito da composição, depende muito da escolha do partido, né? Em relação para concorrer, eu acho que isso também vai influenciar no resultado, né? Tanto de Carla quanto de Bruno. E eu vejo que possa surgir novos nomes, né? Buscando também um espaço. A gente ouve falar de Maicon Cruz também, que vai ser candidato ou será candidato. Também é um cara também que tem feito um trabalho na Câmara Municipal, mas tem um ano e alguns meses para todos trabalharem, mostrar a população para que veio, né, mostrar quais são suas propostas, o porquê que precisa de mais 4 anos para poder mostrar o seu trabalho, para poder continuar trabalhando para a população, mas todos vão ter oportunidade. Esse debate aí é salutar, essas questões agora, nesse um ano que antecede, começa as narrativas políticas, né? Um fala daqui, outro fala de lá, um acusa, outro se defende, outro acusa também, e a população vai saber, né, tirar suas conclusões, né, e que possa ser eleitos os melhores, que os que têm comprometimento realmente com a nossa população. Perfeito, Elísio. Cara, quero te agradecer muito, desejar boa sorte para você sempre. Obrigado por estar aqui com a gente nessa sexta-feira. Como eu já disse, amanhã parte da entrevista vai estar no jornal. Agradecer ao Vitinho também, figuraço. Em breve vamos combinar, o Vitinho, com a Aloysio, você, Zé Vitor, para a gente fazer uma mesa redonda aqui também, né? Vitinho é seu guru de... É o homem dos números, né? Dos números, manja. Zé Vitor também não é bobo não, conhece. Vitinho agora deu uma dividida, né? Deu o quê? Porque ainda bem dá que... esse auxílio aí, mas... Tá lá com a Bonita, lá também assessorando a Bonita lá, a Soninha, tá lá na comunicação. Pô, produção boa. Tá mas dividindo ele é aí. capacitado. Eu fiquei com a parte menor, né? Tira um tempinho pra mim. Rapaz, tá se dedicando mais lá, mas dá pra sobrar uma coisinha ainda. Ainda bem que você tá falando da inteligência, não é da altura, né? Pô, Vitinho, não vou perder a piada. Eu perco até um amigo, apanho, né? Mas depois, cara, que isso, Vitinho? Então, o que ele tem de pequeno, ele tem de gigante na inteligência. É verdade. É bom sim. Tanto é que tá aí crescendo sempre. Cara, muito obrigado mais uma vez. Forte abraço, obrigado lá à família, né? Você por estar aqui com a gente. E vamos torcer para que essas boas ideias que você trouxe aqui possam sair rapidamente do papel. E a gente está aqui de volta com você em breve. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradecer a todos que estão assistindo e ouvindo essa entrevista. Sempre importante falar de São João da Barra, falar das ideias, colocar em prática. É um meio de comunicação que muitas vezes, né, em outros meios de comunicação não dá para passar todas essas ideias, né? E essa oportunidade, né, para mim, todas que tiverem, todos os convites que forem feitos, eu vou fazer o máximo para estar aqui, poder estar debatendo e falando um pouco mais sobre a nossa São João da Barra e região. Bom, conversamos ao vivo aqui com Elísio Rodrigues, Elísio Motos, vereador em São João da Barra, ex-presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, e os 175 anos de São João da Barra, né, comemorando aí com uma programação vasta, vai até... Estamos no circuito junino, né, onde são festas quase todo dia, o mês todo.
né? E o que eu desejo para São João da Barra, no dia do aniversário, até pude conceder uma entrevista e falei, o desejo é que a cidade possa continuar cada vez mais próxima e que seu povo também possa ser próximo, assim como a cidade, né, possa alcançar, né, todos os benefícios, né, em forma de justiça, que a população possa crescer junto, assim como a arrecadação e assim como o desenvolvimento da nossa cidade. Perfeito. E a gente volta segunda-feira com o Folha no Ar a partir das 7 da manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue aqui na Folha FM. Expandir, modernizar com qualidade e excelência.